declínio técnico, fim de carreira e tal, que é o Cássio, você percebe que não se fala mais em falhou, tem que ir para o banco, esse tipo de coisa. Então, Verdade. quando existe organização, todo mundo se sente melhor, mais seguro para jogar. Isso é fundamental, é o que está acontecendo com o Cruzeiro hoje. Antes de mais um react aqui no canal Vini Cruzeirense, eu vou pedir você que está chegando, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, não esquece de hypar esse vídeo, jogar ele lá pra cima e segue com o vídeo, que esse vídeo tá cabuloso, cabuloso, cabuloso. Que entraram e de jogadores que não tinham jogado no último clássico, como o Eduardo, mostrou mais uma vez que é um jogador fundamental dentro da estrutura da equipa. Eu sou daqueles sem opinião que 2, 3, 4 jogadores que nós possamos alterar não pode mudar aquilo que é o nosso DNA, não pode mudar nada em relação ao respeito de vestir a camisola do Cruzeiro. E todos os jogadores interpretaram isso muito bem, à letra. Mudamos 3 jogadores do último dia e a equipa continua competitiva. Entraram outros durante o jogo e a equipa continua competitiva e é isso que nós esperamos do elenco. As duas equipes agora se preparam para voltar aos gramados pelo Campeonato Brasileiro. Na Série A, o Cruzeiro visita o Fortaleza no próximo domingo, 8h30 da noite, na Arena Castelão. Já o Vila Nova joga um dia depois. Na segunda-feira vai visitar o Cuiabá na Arena Pantanal, 9h da noite pela Série B. As duas equipes agora focam no fim de semana no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, temos a ficha técnica do jogo, a posse de bola 48% Vila Nova, Cruzeiro 52%, finalizações 21-15. No alvo, 7-10, muito eficiente, 10 de 5 a 66%, é como se fosse 2 de 3 para facilitar a conta. Então, realmente, o Cruzeiro com bastante efetividade nas finalizações, grandes chances, 4-3, ações da área rival, 22-17. Zupac, temos um Cruzeiro, porque assim, o Vila Nova tá muito bem na Série B. É um time que se defende bem, um time com uma defesa muito forte. E a gente tava falando até do Palmeiras, aquela coisa de como todo mundo se complicou, o Palmeiras não, o Cruzeiro também não, e era um adversário complicado. Temos um Cruzeiro? Temos um Cruzeiro, assim, o que a gente tem visto nesse trecho da temporada, a gente pode excluir a campanha fraquíssima, né? Foi o adjetivo que eu resolvi escolher, poderia escolher piores. O que o Cruzeiro fez na Copa Sul-Americana, os próprios jogadores falaram em vergonha, os jogadores falaram mesmo, né? A cada derrota, a cada tropeço. O andamento do trabalho do Leonardo Jardim mostra que o papelão que o Cruzeiro fez na Sul-Americana é ponto fora da curva do caminho que esse trabalho vem trilhando muito bem no Campeonato Brasileiro, muito bem na Copa do Brasil e da maneira que o Leonardo Jardim queria que esse time jogasse, uma maneira mais competitiva, num primeiro momento, aos poucos, né? Primeiro, a primeira fragilidade da equipe que ele atacou foi o aspecto competitivo, tirando jogadores mais técnicos, colocando gente mais competitiva mesmo, com mais intensidade para jogar, e a partir daí, da primeira resposta que o time deu nesse sentido, ele começou a incrementar mais a parte ofensiva. Sim. Então o Matheus Pereira subiu de rendimento, o Gabigol subiu de rendimento, hoje o Eduardo fez 2 belos gols, hoje a gente viu Pereira, Gabigol e Caio Jorge jogando juntos, porque o que a gente vinha vendo ultimamente é o Caio como centroavante fazedor de gols e o Gabriel brigando com o Matheus Pereira pela vaga, né? Porque o Matheus vinha jogando como um segundo atacante, não como um meia. E o Gabigol também, então eles estavam brigando pela vaga. Hoje, sem o Wanderson, jogou o Matheus Pereira com o Gabigol, com o Caio Jorge. Então ele vai aos poucos, e aí eu tinha essa impressão que se de fato ele conseguisse formar um time forte, aos poucos ele tentaria reconduzir os caras que ele foi tirando. O Dudu não quis pagar para ver, o Dudu armou a Kizumba antes e foi-se embora, o Gabigol esperou e aos poucos está voltando ao time com qualidade. É um Cruzeiro interessante, estou curioso para ver a janela, porque o Jardim falou em alguns momentos que ele, assim, quando o trabalho estava engatinhando ainda, ele falou, e eu nem pude contratar ninguém, então eu imagino que na janela de agora ele vai tentar trazer jogadores com o perfil que ele gosta mais, para transformar mais ainda o Cruzeiro. Então é um time competitivo, não é um time brilhante, não é um time pronto, mas é um time que se mostra agora muito mais apto a brigar por aquilo que a gente imaginava que o Cruzeiro brigaria do que no começo da temporada. E você vê que é um time, né? É isso. É uma equipe de futebol. Você pode achar que ela pode jogar mais, e eu acho que também deve jogar e vai jogar. Mas hoje há uma organização, hoje existe uma ideia para ser melhor do que o adversário, que é clara quando você acompanha o Cruzeiro.
existe uma progressão, o Cruzeiro está jogando melhor. E aquela coisa que sempre se diz, quando um treinador consegue introduzir uma organização, os jogadores entendem e compram, aqueles jogadores que são nota 7 jogam como nota 8. Aqueles que são nota 8 jogam como nota 8,5, 9. E aqueles jogadores que são medianos, eles se sentem tão seguros e tão confiantes para desempenhar os papéis que são passados a eles, que eles também sobem de produção. Então, se você não tem organização, se essa equipe individualmente não tem segurança para jogar, todo mundo parece pior. E era o que vinha acontecendo com o Cruzeiro. Então, agora eu acho que hoje o torcedor vê o Cruzeiro jogar e encontra a qualidade técnica que ele quis ver imediatamente quando vários jogadores foram contratados. Até alguém que estava falhando e jogando abaixo do seu nível costumeiro, gerando debates até sobre declínio técnico, fim de carreira e tal, que é o Cássio, você percebe que não se fala mais em falhou, tem que ir para o banco, esse tipo de coisa. Então, Verdade. Quando existe organização, todo mundo se sente melhor, mais seguro para jogar. E isso é fundamental, é o que está acontecendo com o Cruzeiro hoje. E o quão importante é aquela entrevista do Pedrinho, né? Quando ele olha para o Leonardo Jardim, ele fala: o Leonardo Jardim vai fazer o que ele acha que deve. Sim. Porque quando chega o Dudu, quando chega o Gabigol, a impressão que a gente tinha é: aqui ninguém vai mexer. Qualquer treinador que chegar aqui vai colocar esses dois jogadores, eles serão os titulares, e não terá muito como você mexer muito na estrutura dessa equipe. Quando ele fala: o Leonardo Jardim está aqui e ele vai fazer o time de maneira como ele acha, ele começa a ter essa tranquilidade e o time começa a responder. Eu acho que ali é o divisor mesmo de águas do Cruzeiro, para a gente ver esse Cruzeiro que estamos vendo agora. Quando ele percebe que ele gastou o dinheiro ou parte do dinheiro errado. E é o dinheiro também, dele, né? E é o dinheiro dele. Não todo, mas percebeu que ele gastou parte do dinheiro errado e ele chamou alguém para consertar. Né? E não que o Diniz fosse o culpado, o Diniz não era o culpado, mas o Diniz não conseguiu trabalhar bem no Cruzeiro, nem com o elenco do ano passado, nem com o elenco desse ano. Assim, o elenco desse ano ele teve 4 jogos, né? Vou até tirar da conversa, mas o do ano passado ele não conseguiu trabalhar e veio o Leonardo Jardim, que é um bom treinador, um cara de times equilibrados, e vem transformando o Cruzeiro num time equilibrado. O Cruzeiro não é uma máquina ofensiva, o Cruzeiro não é uma fortaleza defensiva, ele é um time que se tornou primeiro um time competitivo e depois está se tornando um time equilibrado e jogadores vão ganhando. Tipo, o Eduardo, por exemplo, era um cara que estava tentando encontrar o seu espaço. Hoje fez 2 belos gols, importante para ele. O Lucas Silva hoje ficou no banco, mas é um cara que vem fazendo uma boa dupla com o Lucas Romero, ganhando a sua condição. Perdeu o Matheus Henrique machucado, que é um cara muito importante, mas tem Christian e Wanderson, pensando no time titular, não no de hoje, indo bem pelos lados. Então vem todo mundo ganhando e os jogadores vão se recuperando, né? Então é um momento interessante para o Cruzeiro na temporada. Eu quero te ouvir sobre um jogador que sempre vai cair no debate, que é o Gabigol, que ali a gente viu no gol do Eduardo a parede que ele faz, e me chama a atenção alguns elementos do Gabigol 25, que não tá dando trabalho, assim, no blá blá blá, a gente tem até uma tela sobre ele, 20 jogos, 15 como titular, 9 gols, 2 assistências, minutos para participar de gol 117, uma assistência diante do Vila Nova. Dá trabalho, assim, de ficar conturbando ali o ambiente, não sei quanto o caso do Dudu serve de modelo. Porque o Gabigol foi pro banco antes do Dudu, até junto com o Dudu, e ele ficou quietinho. É isso. Ele hoje reserva ainda no time, o status assim dele é bom reserva. ter um exemplo. Aquele exemplo que eu acho melhor não, mas eu acho muito interessante quando um jogador se coloca num determinado papel que é um pouco abaixo do que ele está acostumado e trabalha para voltar. Me parece que ele está no barco cruzeirense, ele está remando com os outros. E ainda mais quando esse cara é o Gabigol, né? Porque não esperávamos isso dele, né? Isso, um jogador contratado com esse perfil, né? Para representar essa era de maiores investimentos, jogadores de renome. O Cruzeiro aproveitou-se que houve um desgaste irreversível no relacionamento entre o Gabriel e o lugar onde ele era ídolo. Ídolo. Você falava no Gabriel e no Zico, não é pouca coisa. Ele quis ir embora. Quis e foi, né? E escolheu o Cruzeiro. Uma oportunidade para todo mundo aí para ser feliz. E o Gabriel é um jogador, às vezes, impulsivo, às vezes ele toma decisões que a gente critica e, assim, faz parte, né? Só que ele tem vivência. E ou o episódio com o Dudu serviu de alerta e um ensinamento,
ou a cabeça dele já estava diferente para esse novo momento de carreira em um outro clube, no qual ele tem que conquistar a torcida, e para fazer isso ele precisa se entrosar com seus companheiros, ele precisa se dar bem com o seu treinador, ele precisa ter a confiança desse treinador, o treinador já mudou, né? Então, não existe prejuízo individual quando há sucesso coletivo. Ele sabe que para ele ser ídolo, fazer um monte de gols, ganhar troféus, fazer gol em jogo decisivo como ele fez durante praticamente todo o seu período no Flamengo, o time precisa funcionar. O time tem que olhar para ele como o jogador que vai decidir e não como o jogador que vai salvar todo mundo com a sua capacidade individual, mesmo porque ele também precisa recuperar o seu melhor nível técnico, jogador que ele está acostumado a ser e não foi, pelo menos nos últimos 2 anos na carreira dele no Flamengo. Então eu acho que ele está entendendo o momento e a tendência é ele subir junto com o time do Cruzeiro. E aí um vai alimentando o outro. E aí é uma boa perspectiva para todo mundo também. Vamos seguir o Sport Center. No próximo domingo temos a eleição da